Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando ao vereador Vanderlei que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2016, às 14 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 53ª sessão extraordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota, com a presença dos vereadores Alex Nogueira, Adriana Costa, Paulo Horácio, Vanderlei de Oliveira, Pedro de Lima, Francisco Cabrini. A ausência justificada dos vereadores Josué Kersten, Pedro Nogueira, Clodoaldo Júnior e Ismael Padilha. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. O senhor presidente vereador Roberto Mota fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o vereador Vanderlei de Oliveira realizou-se a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Em seguida, a vereadora Adriana anunciou as providências da mesa e o expediente recebido. No espaço para oradores inscritos, fez o uso da tribuna o vereador Paulo Horácio. Não havendo nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão e votação dos projetos de lei 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842/2016, todos de iniciativa do prefeito municipal. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação da emenda supressiva e aditiva 1/2016 e do substitutivo geral de autoria dos vereadores que subscreve ao projeto 1844 da iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, não havendo inscrito para espaço de explicação pessoal, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a presente sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura dos expedientes recebidos. Esse aqui do prefeito, tem que ler daí. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Ofício número 020/2016 do gabinete do prefeito municipal. Projeto de lei número 10/2016 de autoria do vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior. Projeto de lei número 11/2016 de iniciativa do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Projeto de lei número 12/2016, de autoria do vereador Paulo Horácio. Indicação número 01/2016, do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Indicação número 02/2016, também do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Indicação 004/2016, do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. E uma indicação 005/2016 do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Indicação 006 também no vereador Pedro Gilmar Nogueira. E indicação 007 também no vereador Pedro Gilmar Nogueira. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Tem que ler inteiro.
Ofício número 020/2016 do Gabinete do Prefeito, Araucária, 15 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Araucária, vereador Wilson Roberto Davi Mota, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, prezados munícipes. Honra-me a abertura da presente sessão legislativa trazer à Câmara de Vereadores a mensagem do Poder Executivo Municipal. Como sabemos, a Constituição Federal determina a independência e a convivência harmônica entre os poderes legislativo e executivo, traçando um princípio fundamental para a sustentação da democracia, como garantia maior de que os interesses da população se sobrepõem a quaisquer outros. E é justamente essa relação respeitosa e harmônica entre essa Casa Legislativa e o Poder Executivo Municipal que desejamos ver prosperar cada vez mais, para que possamos, nas atividades conjuntas, ter a vontade popular realizada em sua plenitude. Importante dizer que é um ambiente democrático e participativo que as pessoas tomam conhecimento tanto das potencialidades quanto das dificuldades vivenciadas por um governo municipal. A administração vem se pautando pelo espírito da união para que sejam concretizadas as ações necessárias à população, certos de que as expectativas de todos recaem sobre o seu representante eleito. Esses que, quando convocados, têm dito uma atitude de compromisso com a sociedade. Esse espírito de união, respeito e harmonia tem nos permitido avançar e muito, mesmo nesta época em que a crise assola o país. Com a colaboração dessa Casa Legislativa, conseguimos manter e melhorar os serviços públicos de saúde, educação e de assistência social, dentre outros, mostrando que o conhecimento administrativo aliado à vontade de realizar traz resultados, mesmo em época em que a dificuldade permeia as finanças públicas. Ao anunciar que permaneceremos firmes nos investimentos nas políticas sociais, além daqueles em infraestrutura, reiteramos que continuamos precisando do apoio da Casa Legislativa, para que, com sua natureza que suscita a reflexão e o debate, possamos continuar avançando em prol de uma cidade que atenda às suas crescentes demandas. Sabemos todos os desafios são grandes e difíceis, mas estamos preparados para enfrentá-los com a certeza de que trilhamos o bom caminho, com dedicação e respeito. Para isso, contamos com o apoio solidário dessa Câmara Legislativa, para que com discernimento e a maturidade política dos vereadores possamos fazer o melhor para a nossa cidade. Desejamos sucesso e êxito neste ano legislativo, reiteramos os votos de consideração e respeito. Prefeitor do município de Araucária, 15 de fevereiro de 2016, prefeito Lisano José Ferreira. Solicito ao vereador Alex que fale sobre as providências da mesa. Providências da mesa, ofício número 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007 de 2015 para o prefeito municipal, encaminhando os projetos de lei número 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 e 1844/2016. De iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2016. Espaço de 30 minutos para oradores inscritos. Solicito ao vereador Vanderlei que nos informe. Vereador Clodoaldo. O senhor tem até 30 minutos. Agora deu.
Minhas saudações ao presidente da Câmara, vereador Wilson Roberto, a vereadora Adriana Cossi, aos demais vereadores, a distinta plateia que está nos prestigiando com a sua presença, aqueles que nos assistem pela internet. Nesta primeira sessão ordinária de 2016, eu estou lançando a minha pré-candidatura a prefeito de Araucária nas eleições que nós teremos agora no dia 2 de outubro. E por que eu quero ser prefeito de Araucária? Porque eu entendo que eu tenho experiência como engenheiro nas grandes empresas que eu trabalhei, como empresário, como membro do Poder Legislativo em diversas oportunidades, como secretário, que me deu experiência também no Poder Executivo. E eu conheço as deficiências, as falhas e ações que nós temos no Poder Executivo. Hoje, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele administra como se administrava há 20 anos atrás. Tudo evoluiu, mas nós continuamos com o mesmo sistema político-administrativo da década de 80, de 90, quando, em outubro de 2009, eu alertei aqui, numa sessão, de que, se não mudasse o modelo político-administrativo, a Araucária estava a caminho da situação dramática que nós vivemos hoje, mas nem o prefeito da época, nem o atual, tomou nenhuma providência. No dia 2 de outubro, a população vai escolher o prefeito e 15 vereadores e o vice-prefeito que vão administrar a Araucária de 2017 a 2020. Eu considero que é a eleição mais importante que a população participa, porque as políticas públicas, tudo que afeta a vida do cidadão, no seu dia a dia, depende da gestão municipal. E o protagonista maior é o prefeito. O protagonista maior é o prefeito. É aquele que conduz a administração pública. Aquele que tem o poder de ditar os rumos para onde a administração pública vai. Os vereadores, nós todos sabemos, e muitos da população, às vezes, confundem o papel do vereador com o do prefeito e pensam que o vereador tem o poder de criar leis que criem despesas para o Poder Executivo. Nós não temos esta competência. A Araucária vem, ao longo dos últimos anos, num processo crescente de retrocesso. Se nós visitarmos a Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Pinhais e tantos outros municípios, nós vemos que nós estamos sendo ultrapassados, com todo o potencial que nós temos aqui em Araucária. E por que este retrocesso? Exatamente por causa do modelo que nós temos aqui em Araucária. E não adianta só mudar o nome do prefeito, só mudar o prefeito, se não mudar o modelo, se não mudar a forma de administrar. Nós precisamos de inovações. A situação dramática que vive nossas finanças públicas, a nossa milionária arrecadação,
a nossa milionária arrecadação já não cobre mais os custos da máquina administrativa. Hoje, a Araucária não tem capacidade de investimentos. As obras que são executadas são com recursos emprestados. E se não mudar este modelo, nós vamos caminhar cada vez mais para uma situação com consequências que nós nem podemos imaginar. O físico alemão, Einstein, ele falou uma coisa, Joãozinho, é uma insanidade fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como que, ao longo de 20 anos, todos os prefeitos agiram e administraram da mesma forma? Como que vai ter resultados diferentes? Se tudo mudou, vereador Paulo Horácio, existe uma revolução acontecendo no Brasil, tanto na iniciativa privada, quanto em administrações públicas modernas. Não é mais possível acontecer aquilo que acontece aqui há anos. E eu vou fazer um comparativo, doutor Josué, o senhor que gosta de futebol, o senhor tem um time de futebol e tem um amigo seu que é de confiança sua e quer jogar no seu time. Daí ele quer jogar no gol. O senhor vai colocar ele jogar no gol? Você vai dizer, homem, desculpe, mas você não tem capacidade, você não tem experiência para jogar no gol, nem na lateral direita, nem de centroavante. Agora, em Araucária, se coloca alguém que não serve para jogar num time de futebol, alguém que nunca leu um livro de administração, para administrar orçamentos de secretarias de 100 milhões de reais, de 150 milhões de reais, de 200 milhões de reais. Qual o preparo? Ah, mas é de confiança minha. Eu vou colocar o fulano de tal como secretário de habitação porque é de minha confiança. Só pode dar o que dá. Que nos últimos 10, 12, 15, 16 anos, não saiu nada na área de habitação. Ah, a educação temos que colocar uma professora. Eu não sou contra colocar professoras. Mas qual a experiência administrativa que uma pedagoga, uma professora tem para administrar 200 milhões de reais? Só pode dar errado. Na iniciativa privada, em muitos municípios do Brasil que estão dando certo, se usa, hoje, quando se monta um time de craques. Se coloca pessoas competentes, que conheçam a fundo a área que eles vão administrar. O mundo hoje, em qualquer atividade, não está mais para amadores. Amadores não conseguem fazer as coisas acontecerem. Por isso que nós temos que mudar o modelo. Eu vou reduzir drasticamente os cargos comissionados e os valores pagos para os cargos comissionados. O cargo comissionado deu o que tinha que dar. Vou reduzir para 14 secretarias e uma companhia. Vou escolher secretários e diretores que morem em Araucária. Tem secretário da administração de 97 a 2000 que veio aqui, roubou e deve estar morando lá no Mato Grosso, porque não tem compromisso com o município. Vereadora Adriana, será que nós não temos aqui, numa cidade de 130 mil habitantes, secretários competentes para poder administrar? Tem secretário que é de Araucária, Adão.
é araucariense nato e que mora em Curitiba. Como que nós podemos admitir uma situação dessa? Então não dá certo, não vai, não tem empresa que dê certo, não tem prefeitura que dê certo. É uma atitude simbólica, mas metade do meu salário como prefeito eu vou doar para a PAI, porque eu não tenho pretensão de ser prefeito por causa do salário. Eu vou doar para a PAI. Eu vou, vereadora Adriana, usar o meu carro particular. Eu não vou andar com meia dúzia de seguranças, porque eu não preciso de segurança. Eu não vou fazer que nem candidato a prefeito que anda por aí com um carro blindado. Espera aí. Para que o cara anda, antes de ser prefeito, já anda com o carro blindado? Deve para alguém? Tem medo de alguém? Imagine se for prefeito. Vou acabar, vereador Pedrinho, com a farra das locações, que também faz parte desse modelo ultrapassado nosso. Me ajude na campanha que depois eu arrumo tua sala, alugo tua sala. Você me ajude na campanha que eu vou te dar serviço, né, de filmagem, de fotografia. Inclusive em Araucária tem famílias que fazem um jogo duplo. Um fica para o lado de um, faturando bastante, e o outro já põe o pé na outra canoa. Para poder continuar mamando. E dizem que querem mudar, que estão lutando pelo bem do povo. Estão lutando pelo seu próprio interesse. Comigo não vai ter esse tipo de atitude. Vou abrir a caixa preta do transporte coletivo, que é um roubo, que há anos vem sangrando a administração pública. Faz anos que o transporte coletivo em Araucária só é bom para os gestores que estão lá, e muitos passaram por lá e saíram milionários. É bom para os gestores que estão lá e que já passaram. Tem gente que já passou por lá, quando entrou, estava com seus negócios, estava quebrado e saiu milionário de lá. Nós vamos abrir a caixa preta do transporte coletivo, acabar com essa mamata que só serve para os empresários e para o comandante e seus asseclas, que estão no poder executivo. Além dessas medidas, existe uma palavra, Maurici, que hoje se chama inovação. Hoje, o gestor público, o gestor da iniciativa privada, que não trabalhar com inovação, não procurar ideias novas, formas diferentes de administrar, está fadado ao insucesso. A única coisa que nós temos na prefeitura em Araucária atualmente, que nós temos que valorizar, não é aquele prédio bonito lá, vereadora Adriana. Não é a escola bonita lá da Arquelau. Não são os prédios públicos. São os funcionários públicos. É o maior patrimônio que a Araucária tem. E que estão desmotivados, estão sem ânimo porque o Poder Executivo não dialoga, não trata os funcionários como aqueles que são os responsáveis por gerir a administração pública, por fazer com que os serviços funcionem. Qualquer empresa hoje, o maior patrimônio de uma empresa são os seus funcionários. As empresas estão tratando os funcionários como a coisa mais importante que tem. E é possível mudar, inovar, reinventar a Araucária, fazer uma reengenharia, como a Gol fez,
A Gol é uma empresa aérea, Pedrinho, você já viajou na Gol, que em 4 anos e meio se transformou, ela detém hoje 26% do mercado aéreo no Brasil, e na Bolsa de Nova York, ela tem mais valiosa as ações dela do que da American Airlines. A Gol, em 4 anos e meio, se transformou nessa potência porque inovaram. A Gol não tem um avião. A Gol não tem um hangar para guardar avião. A Gol não tem nenhuma peça de reposição. Todos os aviões da Gol, Adriana, são alugados. Dormem, passam a noite no tempo. O serviço a bordo da Gol, quem já viajou na Gol, é uma barrinha assim, e olha lá. 26%, porque inovaram, fizeram diferente, saíram da mesmice que Araucária está há 20 e poucos anos. Nós temos que, e o doutor Josué sabe, e todos nós sabemos, primeiro de tudo, nós temos que equilibrar as finanças públicas. Tem que cortar gastos desnecessários. Tem que acabar com os ralos que foram ao longo dos anos. Eu não estou aqui falando, o prefeito atual, isso aí é um modelo ultrapassado ao longo dos anos. O prefeito anterior, que é meu amigo, o Zezé, o Leonardo Brusamolim, já tinha sido secretário de planejamento do Zezé, de 89 a 2002, e continua sendo secretário de planejamento, com as mesmas ideias. Qual que é a inovação que ele trouxe para a Araucária? O secretário de planejamento agora, eu nem sei quem que é. Então nós temos que fazer diferente, fazer uma administração profissional, valorizar o funcionário público, andar com o funcionário público de braços dados, porque são eles que fazem a administração andar. Eu vou implementar um projeto habitacional. Eu trabalhei na Coapar, no governo Álvaro Dias, que fez o melhor programa habitacional que eu conheci até hoje no Paraná e talvez no Brasil. Eu tenho experiência, não sou daqueles que caem de paraquedas e quer fazer as coisas. Eu conheço, estudo e procuro sempre estar me inovando, aprender, me reciclar. Beto, você lembra o último programa habitacional que teve em Araucária? Foi lá no tempo do Idivino que foi feito o Jardim Planalto. Depois, nada. O programa habitacional maior é lá no Arvoredo, que as famílias estão lá sofrendo. E como resolver aquilo? A saúde e a educação tem que ser modelo para o Brasil com o dinheiro que tem. Falta de gestão. O secretário de saúde nosso aqui, esses que passaram, e o anterior, o seu Haroldo, olha, juntando tudo eles não dá um. Eu não sei o que aconteceu com o secretário atual, com a experiência de já ter sido prefeito, mas a saúde cada vez mais para trás. Falta de gestão. Dinheiro tem, Adir. Dinheiro tem. Agora, tem que ter administrador competente que se recicle. Talvez o secretário, o último livro de administração que ele leu, deve fazer uns 20 anos, porque ele é bom, não é, no discurso de pastor. Eu tinha que pôr ele naquele cargo lá de... Como que é, Josué? Né? Ele estudou bastante para pastor, mas não se especializou em administração, nem na área de medicina pública. Então, o doutor Rogério Campa tinha que ser
chefe da pastoral da prefeitura. Porque está um caos a saúde. O prefeito é um agente político. Ele, sim, não precisa ter especialização, porque ele foi eleito pelo povo. Mas ele tem que formar um time de craques. Então, nós vamos transformar Araucária, né, numa cidade modelo na saúde e na educação. Que, aliás, Clodoaldo, meu xará, é o básico. O prefeito que não cuida da saúde nem da educação, nem da limpeza pública, aí não dá. E eu tenho certeza que não foi culpa do prefeito Ismael, de essas roçadas aí estarem atrasadas. Agora, o prefeito vai ter que se incomodar com roçada? Ele tem secretário para quê? Ah, mas no início da administração, nós tivemos dificuldades. Mas nós estamos já há quanto tempo? Eu vou começar já as mudanças, já estou encerrando, presidente. Eu vou começar as mudanças já na campanha. Jair, não dá mais para lotear a administração antes de assumir. Ah, eu vou tirar o assessor não sei de quem, porque daí ele vai ser isso, daí eu vou tirar... Loteiam a administração. Quando o prefeito assume, ele já assume com as mãos atadas, né? Porque ele já assumiu tanto compromisso de cargo de secretaria, disso, aquilo, daí um partido político apoiou, não, eu tenho direito de uma secretaria, né? Tudo bem, pode até ter direito. Daí, se eu for prefeito, você manda o currículo aqui. Quero ver se preenche os requisitos para ser secretário. Você tem competência para ser secretário. Porque eu, na minha empresa, é pequena, mas eu só tenho craque lá. Eu não contrato perna de pau, porque senão não vai para frente. Eu vou aceitar todos os apoios, mas dentro de uma proposta republicana. Vou fazer uma campanha transparente e participativa. A campanha já vai ser transparente e participativa. Portanto, a campanha vai ser propositiva. A campanha vai ser propositiva. E nós vamos discutir depois e durante a campanha com a UNAMAR, com as associações de moradores, com os clubes de serviço, com a associação comercial, a associação industrial, com os sindicatos, para que eles ajudem a formatar como que vai ser a administração, não meia dúzia de burocratas. O maior atrapalho que qualquer prefeito tem são os puxa-saco. Puxa-saco, além de ser incompetente, ele não deixa o prefeito trabalhar, porque ele fica o tempo todo ali puxando o saco. E o prefeito que quer trabalhar, ele está ali no saco do prefeito. Porque a única competência do puxa-saco é puxar o saco. E isso sempre teve aqui em Araucária. O Alain, por exemplo, tem competência para alguma coisa. Ele só sabe puxar o saco, Valdecir. Ele não tem competência para nada. Então, a habilidade maior dele é ser puxa-saco. Então, ele tem que puxar o saco. Como que você vai administrar uma empresa, Beto, com os puxa-saco? Não vai ter, só tem que dar errado. Só tem que dar errado. Agora, eu vou fazer uma campanha propositiva. Agora, com poucos recursos, e não vou admitir, vou responder à altura. Vou responder à altura. Ataques mentirosos, calúnias, armações, que tem gente que é acostumada a fazer armações, manipulações de quem quer que seja. Eu estou preparado para enfrentar o poder econômico, estou preparado para enfrentar forças ocultas,
com um passado obscuro, que querem tomar o poder em seu benefício próprio. Nós vamos para o enfrentamento, eu vou para o enfrentamento e não tenho medo, e aquilo que eu vou mostrar vai ser com documentos. Vai ser com documentos. Né? Vou mostrar. Adão, você colocaria para gerente da tua empresa alguém que é réu por lavagem de dinheiro, que foi denunciado por 4 promotores públicos, e que a juíza aceitou a denúncia? Você colocaria para administrar a tua empresa? Ah, mas o cidadão é rico e não vai roubar. Essa é a maior piada que eu já vi. Porque muitos ricos só estão ricos porque roubaram. E o ganancioso, quanto mais tem, mais quer. Você votaria, Valmor, num agiota que é crime? A agiotagem é crime. Quem empresta dinheiro a juro abusivo e toma a casa de pessoas é crime, é um criminoso. E eu já tenho relacionado, e na hora certa as pessoas vão dar depoimentos de como elas perderam suas propriedades. Nós vamos mostrar para a sociedade, tirar a carapuça de quem fala que é bom administrador, mas desse jeito, com todo o respeito, até o Haroldo da praça ficaria milionário. Nós vamos desmascarar esse tipo de gente. Eu vou desmascarar. E a população está coberta de razão, Pedrinho, em estar descrente com a política e com os políticos e com aqueles que gravitam em torno deste mundo, onde a regra dominante é a hipocrisia, a negociata, vantagens pessoais. O que é melhor para mim? Eu estou contra, daqui a pouco eu estou a favor. É desse jeito que funciona. Mas esses malfeitores que utilizam, muitas vezes, de artifícios, né, para ludibriar a população, para manipular a população, eles vão responder à altura, eu vou responder à altura. Porque muitos desses se utilizam de meios para denegrir a imagem ou macular a imagem de quem tem coragem de falar a verdade. Com todo o respeito, poucos têm coragem de falar a verdade como eu falo. Poucos têm coragem de falar a verdade como eu falo. Poucos teriam coragem de mandato, como eu arrisquei na gestão passada, como quando o seu Haroldo, o Haroldo Ferreira me tomou o partido, o PDT, achando que eu ia me curvar para eles. Eu arrisquei perder o mandato, mas não cedi. Então eu tenho postura. Tive junto com muitos prefeitos, mas quando eu vi que, e como eu não tenho poder, como vereador, como secretário, de fazer com que as coisas mudem, eu saí do lado, senão eu seria cúmplice. Não vou ficar lá num cargo só porque eu tenho cargo. Então nós vamos, com Deus na frente, com os amigos ao lado, nós vamos para a luta e vamos derrotar esse sistema viciado, pessoas com passado obscuro, e vamos fazer um governo que realmente a população de Araucária merece.
Indago as comissões sobre algo a apresentar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vanderlei. Gostaria apenas de comunicar a todos o edital de audiência pública 001/2016. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Araucária, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca a audiência pública previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada no plenário deste Legislativo Municipal, no dia 26 de fevereiro de 2016, na sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com o objetivo de demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. Câmara Municipal de Araucária, 15 de fevereiro de 2016, Vanderlei Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, senhor presidente. Então, só reforçando, no dia 26, às 10 horas da manhã, essa é uma audiência da Comissão de Finanças e Orçamento, que ela é regimental, ela é obrigatória a ser feita, em que a Prefeitura apresenta os resultados fiscais e a Câmara também. E essa audiência, como o nome diz, ela é pública, todos podem participar e é aberto também a perguntas para as pessoas que irão participar dessa audiência. Então, o presidente é o vereador Vanderlei e todos estão convidados. Como não tem a ordem do dia, foi suprimida em função de que, na abertura dos procedimentos da Câmara, a gente faz uma abertura mais solene, simbólica. Nós tivemos 8 sessões extraordinárias no ano passado, em dezembro. Tivemos 2 extraordinárias no mês de janeiro. E a pauta da Câmara, praticamente ela não existe hoje, projeto nenhum parado na Câmara Municipal, com exceção de 2 projetos que estão para parecer jurídico e que está sendo encaminhado para as comissões. Então, gostaria também de aproveitar o momento para dizer às pessoas que muitas pessoas que até que serão candidatos, que têm atividade política, eles dizem assim: os vereadores vêm uma vez por semana nas sessões. Quando um projeto vem para a sessão, é porque ele passou na terça-feira, toda terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, normalmente tem reunião de comissões. Se o projeto fala sobre saúde pública, a Comissão de Saúde se reúne para discutir aquele projeto e, obrigatoriamente, a Comissão de Justiça e Redação e, normalmente, a Comissão de Finanças. Então, os vereadores, um projeto entra, ele vai para a comissão, ele é despachado, ele vai para o parecer jurídico, daí vai para os vereadores analisam o projeto antes, dá os pareceres, e só depois que ele é encaminhado para a primeira discussão e votação no plenário. Então, isso aí também, essas reuniões também são públicas e a população pode participar. Também, nós realizamos várias sessões solenes, sessões que a gente homenageia pessoas, empresários, artistas que se destacam, que também é o papel da Câmara fazer com que as pessoas que estão se destacando na sociedade, através de um reconhecimento da Câmara, eles possam ter o seu nome exaltado. E uma das coisas que mais marcou para mim foi quando a gente homenageou aqui na Câmara a Escola de Dança de Araucária.
que é uma escola que vinha tradicional, que faz um trabalho com as crianças, acolhe crianças, inclusive do Poder Judiciário, e ela simplesmente existia lá há tantos anos, e ninguém estava exaltando a escola e o trabalho que eles estavam fazendo. Através daquela homenagem que nós fizemos aqui na Câmara, muitas pessoas passaram a enxergar aquele trabalho que aquela pessoa, ou com aquelas pessoas estavam fazendo anonimamente há muitos anos. Então, esse é o papel também do Poder Legislativo. Então, nós convidamos, agradecemos a presença de vocês, pelo prestigiamento, né? Agradecer em nome de todos os vereadores. E eu vou pedir, Adriana, uma coisa que nós esquecemos, mas que eu acho que é importante, que você faça a leitura do versículo bíblico, que é também regimental, não é demagogia de vereador, porque pede para ler versículo bíblico, está em regimento, nós temos que cumprir. Então, eu vou pedir para a vereadora Adriana Costa que faça a leitura do versículo bíblico, e daí a gente passa a palavra para os vereadores que queiram se pronunciar rapidamente, daí a gente encerra a sessão. Eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar a todos, então, mesmo estando no final da sessão, quero sempre desejar a todos que sejam sempre muito bem-vindos a esta Casa de Leis. E hoje eu vou estar lendo Provérbios 150. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quero aproveitar a oportunidade também para que esta Casa de Leis possa, no decorrer deste ano, cumprir com suas funções, poder fazer com que todos os projetos que cheguem a esta casa, que seja de interesse do nosso município, para que a gente possa estar analisando, votando, e que a gente possa, a cada dia, contribuir para uma Araucária melhor. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje, por estarem na abertura dos trabalhos, e sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Então, nós deixamos livre a palavra. Os vereadores que quiserem se pronunciar, fazer uma mensagem para a população. Com a palavra, vereador Pedro Eu só Ferreira. gostaria de dar os parabéns aqui ao meu amigo Clodoaldo. Eu até fiquei surpreso hoje com o lançamento da candidatura do Clodoaldo, pela coragem do Clodoaldo de colocar seu nome à disposição para enfrentar um desafio grande, que é querer ser prefeito do estado de Araucária. Então, parabéns, Clodoaldo, fiquei surpreso. Sucesso, Deus desejo sucesso para você. Pedrinho, Talvez a gente não consiga andar junto não é nesse caminho. regimental, mas tem uma passagem bíblica que fala o seguinte: ou seja quente ou seja frio, não seja morno, porque eu te vomito. E eu não nasci para ser morno, eu nasci para ir para o enfrentamento. Então, vereador, parabéns. Não vou dizer para o senhor que a gente vai caminhar junto nessa caminhada. Não posso prometer isso para o senhor, nunca se sabe. Mas Deus desejar outros parabéns para o senhor. Era isso, senhor presidente. Continua aberto, vereador Paulo Horácio. Boa noite, digníssima plateia, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos acompanha pela internet. Não deixaria de fazer o mesmo comentário que o Pedro da Gazeta fez, e citar aqui, estou me dedicando aí, aproveitei os feriados longos,
E estou acompanhando a obra de um professor da Unicamp, o professor Leandro Carnal, que ele trata dos 7 pecados capitais. E eu passei já pela luxúria, pela avareza, pela gula. Estou deixando a ira por último. Ainda me falta a soberba e a preguiça. Mas eu parei e não consegui me mexer, e li, reli, estudo de novo, o pecado da inveja. E dentro desse conceito, vou dizer por que eu construo essa... Eu me baseio nessa afirmação, porque a gente escuta no dia a dia que tem inveja branca, né? Você inveja certas pessoas ou não. Então, eu descobri que não existe inveja branca ou inveja boa, porque a inveja é você ficar triste com a alegria do outro, ou ficar triste com a conquista do outro, ou triste com o desejo do outro. E eu não fico triste com o desejo do Clodoaldo, mas não nego que que não é um pecado, eu tenho um pouco de cobiça da sua coragem. E não estou aqui, não preciso, o senhor mesmo disse no discurso, e eu também comungo, não tolero o puxa-saquismo, ninguém precisa disso, eu acho que é absolutamente descartável, mas eu cobiço a sua inveja. A sua inveja não, justamente a falta de inveja e a vontade de querer ser candidato a prefeito de Araucária. Nesse essa aspecto, questão do puxa-saquismo, eu quero deixar claro que eu não me referi a nenhum vereador, porque todos aqui foram eleitos pelo povo. Não. São aqueles que muitas vezes não nos respeitam lá. Não, secretário exatamente. que entrou pela porta dos fundos lá, que acha que é melhor que você, que enfrentou as urnas, que foi eleito. Exato. E... né? Mas eu cobiço essa coragem sua e acho que a gente pode até caminhar juntos aí. Eu tenho uma pré-convenção do partido agora em março, onde a gente vai definir os rumos políticos, evidentemente dependendo ou não da candidatura, se vai se confirmar ou não, do prefeito Olisandro, que tem dito já em vários momentos que não é candidato. Mas ele deva tomar essa decisão até final de março, porque, afinal de contas, 2 de abril é uma data limite para todos nós, que somos filiados a um partido, que desejemos ou não mudar de legenda, e aqueles que desejam ser candidatos. Então, temos até 2 de abril para tomar essa decisão. E uma situação interessante, Clodoaldo, no seu pronunciamento, e aqui é uma parte também da cobiça, quando você traz a questão da proposição, de discutir proposta para uma cidade melhor. Eu concordo plenamente, eu acho que esse modelo é ultrapassado, esse modelo que começou, na verdade, lá em 82, com a entrada do tal MDB na época, e a gente enxergou agora que o assistencialismo, o paternalismo no governo pode chegar a consequências terríveis, é o que estamos vivendo no Brasil hoje. Mas eu gostaria, para encerrar, presidente, fazer só uma pequena defesa. Concordo 99% do que o vereador Clodoaldo falou. Eu gostaria, Clodoaldo, de me reservar, fazer uma defesa aqui da professora Janete, que eu acompanho o trabalho dela e conheço razoavelmente o trabalho na educação nos últimos anos. E faço aqui uma defesa da competência da professora Janete. A Secretaria de Educação de Araucária não é uma empresa, ela não deve ser tratada como tal. E o desconhecido, imaginar que o desconhecido poderia fazer um trabalho melhor do que a competência, ou não, podemos discutir a competência, mas a professora Janete, servidora de carreira do quadro, pedagoga, foi conselheira, presidente do Conselho Municipal de Educação, e vai levar a marca no mandato dela de ter promovido o PSS, a briga por zerar a fila da educação infantil, e, mais do que isso, um projeto de mais de 20 anos que não saía das gavetas e do papel, se não é do contento dela ou da secretaria, que é o Plano Municipal de Educação, que trata a política pública. Então, na educação, não vai ter espaço para propostas mirabolantes de candidatos que venham aparecer de paraquedas ou de helicóptero. Não vai ter proposta mirabolante.
Nós aqui discutimos extensamente o Plano Municipal de Educação, audiências públicas, fizemos o plano que determina a política pública para os próximos 10 anos. E aqui vai o cumprimento que eu tenho e estendo à professora Janete. E um pouco diferente, entendendo também o doutor Rogério, uma das primeiras reuniões que tive com o doutor Rogério Campa, quando ele volta para Araucária para assumir a secretaria, foi no desafio que ele teve quando trouxe o seu primeiro diretor. O senhor ainda era secretário de obras, eu nem me lembro o nome daquele diretor, que era Matheus Chumatas, que o documento, a monografia do mestrado dele, ou do doutorado, era justamente sobre a modernização do atendimento da saúde pública, das fundações público-privadas na gestão da saúde pública. E a dificuldade do doutor Rogério em implementar a questão da PPP e a gestão um pouco mais moderna na educação de Araucária. Fruto disso que só na saúde de Araucária, visto que só no final do ano a prefeitura conseguiu encaminhar para cá, que nós votamos em regime na extraordinária, a questão da lei municipal das parcerias público-privadas, que deveria ter sido feita lá atrás, Clodoaldo, quando você foi vice-prefeito, inclusive, naquela gestão lá atrás, há 8, 10 ou há 20 anos, o município tem enfrentado. Quando você mesmo alertava do desafio que seria administrar a Araucária, onde a capacidade de investimento foi suplantado pelo custeio da prefeitura. Então, é muito difícil. Então, encerrando, desejo a todos os vereadores, vai ser um ano evidentemente difícil, ano político, ano de dificuldades financeiras na prefeitura, já anunciadas, e só não está pior, porque o governador Beto Richa, com atitude e coragem, resolveu enfrentar tudo e a todos, e, no início do seu novo mandato, aprovou o pacotaço na Assembleia e conseguiu, com o pacotaço, adiar um pouco as crises nos municípios, com aumento, com muita dureza, sacrifício do povo, porque mais de 80% dos produtos do ICMS teve mais de 50% de aumento do ICMS. IPVA, mais de 50% de aumento. Alinhamento de taxas e tarifas no governo, mais de 50%. É o que salvou um pouco o quadro das prefeituras, incluindo a nossa. Porque quem lê e acompanha os jornais e vê a situação de municípios do Rio Grande do Sul, municípios do interior de Minas Gerais, de estados do Nordeste, então, situação calamitosa, que sequer vão ter dinheiro para pagar folha de pagamento, sem nenhuma reposição, nenhum reajuste, nem nada. Então, será um ano difícil. Vamos aguardar o posicionamento político do prefeito, afinal de contas, ele tem o direito de se candidatar ou não à reeleição, o direito de candidatar à reeleição, tem dito que não, mas se a definição dele for manter a negação, acho que vamos partir para um discurso e de buscar composições, entender que o melhor num ambiente de disputa é o que escreveu lá John Nash, na Teoria dos Jogos, quando ele fala do dilema do prisioneiro. Aconselho a todos, digita no YouTube, Dilema do Prisioneiro. A melhor saída não é aquela que é boa para mim, é aquela que é menos ruim para todos. Então, essa é uma reflexão que gostaria que todos nós tivéssemos de entender, que é muita responsabilidade nossa em deixar ou não, entregar ou não o município nas mãos de quem pretende e já se anunciou que gostaria de ser. Por isso, parabéns, Clodoaldo. O senhor a gente conhece, sabemos da coragem, a gente sempre discute isso, se exalta, discute, mas em momento nenhum você se recuou de ajudar o município de Araucária. Isso é inegável, tanto da sua trajetória como vice-prefeito, como secretário, como vereador. Então, essa discussão fica para final de março, começo de abril. Obrigado, presidente. Oi, continua aberta a palavra. Eu gostaria só antes de encerrar, de dizer que eu ouvi um cientista político e sociólogo falando
de como que a população se comporta durante as eleições, né? Hoje todos reclamam da Dilma. A Dilma e o Lula eram deuses até há pouco tempo atrás. Se o Lula viesse numa cidade e dissesse que o Lula estava passando ali na rodovia do Xisto, milhares de pessoas iam atrás dele para aplaudir, para dizer que era o melhor do mundo. E aí veio a eleição, ele pôs a Dilma candidata. Aí ganha a eleição. Aí, na reeleição, a Dilma se candidata de novo. E a população votou. Agora, é o que ele coloca lá. Poderia ser diferente? Poderia, se a população não tivesse votado. Porque a maioria dos problemas que estouraram posteriormente, grande parte da população sabia, e principalmente a mídia sabia e escondeu da população. E ele coloca uma coisa interessante. Você ouve hoje um jornal nacional, você tem que dizer para os teus filhos o seguinte: não acredite em nada que você ouve. Não é porque falou no Jornal Nacional que é verdade. Não é porque você saiu num determinado jornal, mesmo na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, seja lá qual for, que é verdade. Ah, saiu no jornal. Então, a população tende a ter aquilo que ouve na imprensa e que vê como verdadeiro. E daí o que acontece? O que ele colocou. Muita gente poderia. Quando você foi votar, não tinha só o nome do Aécio Neves e da Dilma lá. Tinha o nome do Levi, tinha o nome do presidente do Partido Verde, tinha vários nomes. Se a população quisesse, ela poderia fazer diferente. Então, esse vício da população de achar que a estrutura financeira, que isso é, na verdade, um vício de forma de comportamento, que se a população não corrigir esse vício de comportamento, as mudanças não ocorrem. Porque você pode ver, quem é do interior aqui? Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui que é lá do interior, do norte do Paraná, ou de uma cidadezinha de Santa Catarina, de qualquer lugar, eu perguntar para vocês assim, quem são os prefeitos lá? Vocês vão dizer 2 ou 3 nomes, que o poder gravita em torno de 2 ou 3 nomes em cidades pequenas, e olha lá para ter o terceiro, hein? Normalmente são 2 grupos, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, a população tem esse vício de escolha. E é isso também que tem que ser mudado, e que os candidatos menores, né, que têm a proposta grande, mas ele é pequeno em termos do olho da população, ele é pequeno, né? Então, você veja como que é a avaliação, né? O sujeito lá é super inteligente, competente, tem condições. Eu acredito, Clodoaldo, você tem toda a condição, você conhece a administração. Se você não fizer correto, é porque você não quer, mas você conhece, né? Então, por que que, se você conhece, tem condições, e vou dizer mais, passar por aqui, na Câmara de Vereadores, é uma escola muito grande. Por quê? Nós não temos dinheiro para investir na mídia. Nós não temos dinheiro para investir na mídia. Nós aprovamos projetos aqui importantíssimos. Esse, o PPP, é um deles, que vai repercutir lá na frente, nas parcerias públicas e privadas. Nós votamos aqui a terceirização dos serviços de creche, de CMEIs, que também era um pedido aí antigo da comunidade. Nós aprovamos aqui, nas sessões extraordinárias, recursos para poder o executivo trabalhar e zerar a fila das creches.
Então, lá na frente, se acontecer, o prefeito Lisandro zerou a fila da creche. Não, ele não zerou, ele trabalhou para zerar, juntamente com a estrutura e a condição que ele teve, que a Câmara outorgou a ele essa condição e deu todas as condições. O mérito é dele? O mérito é dele. Mas o mérito da Câmara Municipal se dilui e as pessoas não enxergam. Então, quando você passa por aqui, você passa a ter uma visão crítica e uma visão detalhista da administração pública, muito importante, a ponto de que quando você vai para uma campanha eleitoral para prefeito, eu, por exemplo, não coloquei meu nome, mas eu saberia, Clodoaldo, em 80% dos problemas que o município tem hoje, eu iria para a prefeitura já de antemão, sabendo como seria e como que eu resolveria essa situação. Porque a gente, com a convivência aqui e a vivência, a gente sabe disso. Agora, eu tenho muito medo de pessoas que não têm condição nenhuma aqui, não conhece a administração pública e diz que vai fazer diferente. Daí você pergunta assim, me diga então, como que você resolveria tal de determinado problema? Aí que o bicho pega, aí que a pessoa vai ter que dizer como que ele resolveria. E eu tenho certeza absoluta que aí as pessoas vão patinar nas respostas. Então, eu acho que todo vereador aqui que se lança candidato a prefeito, a gente pediria para a comunidade que respeitem, porque muitos aqui conhecem como funciona a administração pública. E tem condições, sim, de colocar o seu nome e a população avaliar as coisas boas e dentro das propostas, porque também não adianta sair por aí metendo pau em tudo, nada presta, tudo é errado, não. Mas tem que dizer, está errado isso aqui, dessa forma está errado, eu vou fazer assim. Então, aí a população passa a acreditar nessas propostas, porque você está mostrando como que você vai mudar. Então, eu gostaria de parabenizar o vereador Clodoaldo, que foi o primeiro que se colocou publicamente, talvez outros, como o Paulo já disse, outros também, como o Alex, também, que tem colocado o nome, de dizer que as pessoas que passam por aqui é uma escola. Com certeza saberão, lá na frente, resolver praticamente todos os problemas, ou terão condições de resolver todos os problemas que a Araucária tem, que passa, e que esse vício político que a população tem na hora de escolher, no vício de comportamento, talvez é o que tem contribuído cada vez mais para as coisas se perpetuarem. Porque o cara diz assim, não, a população não gostou de mim agora, mas eu fico 6, 7 anos fora, e daí essa administração que está, ela vai se desgastando, daí eu pego e volto, né, como salvador da pátria. E isso tem acontecido em vários e vários municípios, e eu quero que vocês digam aí, fiquem pensando. Lá no município de Cambará, Cornélio e tal, qual o prefeito lá da sua cidade? Você vai dizer 2 nomes só. 2 e no máximo 3. E aí que está o erro, sabe? Aí que está o erro. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, com as bênçãos e a proteção de Deus, declarar encerrada a presente sessão. Viu, Beto? Só um pouquinho. Eu escutei aqui, quem gostou desse discurso do Clodoaldo foram os pré-candidatos a vereador. Saiu, eu escutei um passar, agora tem mais uma vaga, agora vão ser 5 já. Não,